Olá pessoal, meu nome é Davi Biel, eu sou aluno do primeiro ano do ensino médio do Colégio JP e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre o ensino à distância em si. E olha, tem sido uma experiência nova não só para mim, quanto para a população mundial em si. Apesar de que alguns países estavam mais preparados para um ambiente como esse, o nosso país, por exemplo, o Brasil, não tinha uma base totalmente sólida para que houvesse a implementação do ensino online dentro de um ensino presencial, por exemplo. Então é muito difícil a gente associar um pouco essa experiência do que está acontecendo nesse exato momento, qual que está sendo a minha experiência, qual que está sendo a experiência do aluno, porque tem muitas adversidades que a gente pode citar aqui dentro desse tipo de situação que está acontecendo, uma circunstância completamente diferente. Não era previsto de que ia acontecer um Covid-19, não era previsto de que haveria uma pandemia catastrófica assim, mas a gente tem que entender que nós temos que evoluir sim em ambientes como esse. Porque outra hora nós estávamos em um ambiente completamente diferente, tendo aulas presenciais, quando de repente houve um baque no meio dessa linha do tempo, e nós estamos aqui hoje em uma posição de estarmos aqui sentados em nossas cadeiras ou deitados em nossas camas, por exemplo, vendo aí as aulas através da tela do nosso computador, do nosso notebook ou do nosso celular, por exemplo. E assim, é algo completamente diferente do que a gente estava vivendo antes. Obviamente que, apesar dos professores estarem se esforçando o máximo possível, é aí que eu presto o meu elogio então para esse primeiro pilar escolar do ensino em si, porque os coordenadores, os diretores e os professores estão sendo os heróis da sociedade nesse momento, assim como os médicos que estão lá na luta sempre, eles estão batalhando muito também para trazerem um ensino aí meio que equivalente com o ensino presencial. Obviamente que isso é impossível de acontecer, porque se a gente for parar para pensar, a produtividade do aluno é muito mais eficaz quando à frente está ali o seu professor e também ao seu arredor e tá todos os seus colegas, todos os seus amigos, então fica bem mais fácil de você aprender em um ambiente como esse. Então, em um ambiente de call, por exemplo, quando você está falando através do microfone ou ligando ali a sua câmera no webcam, a gente sabe que não é a mesma coisa de que vocês tivesse, por exemplo, uma aula presencial. Então, é um ambiente que a gente tem que sim se adaptar, um ambiente muito complexo de se dizer em questão de aprendizado. É algo muito difícil de se falar também, porque se a gente for, por exemplo, citar os alunos que estão em escolas públicas, que estão aí na reta final do ensino médio, no terceiro ano, que tinham como objetivo no início do ano traçado ali prestar vestibular, fazer o Enem, por exemplo, para que pudessem entrar numa faculdade, tiveram que mudar de estratégia do dia para noite, até porque não era previsto de que iria acontecer um coronavírus, colocando todo mundo para ficar em casa, colocando todo mundo para estudar de casa. Então é algo completamente muito difícil de se entender, algo completamente muito difícil também da gente se adaptar. Mas é então, como eu disse, que vai meus elogios para os professores pelo ponto de referência que eles estão se mostrando ser na sociedade em si. Porque aquela frase, né? Tão pouco é aquele que faz muito é o mais sábio, porque aquele que literalmente faz do pouco recurso verá o muito é aquele que mais se esforça no momento de dificuldade. Os professores estão fazendo isso muito bem e vem aqui então o meu elogio para todos eles e literalmente agradeço mesmo pelo que vocês estão fazendo. Apesar de que tem aqueles alunos que vão reclamar sim de que nem todo o ensino está sendo literalmente bom, assim como o meu, por exemplo, na minha escola, que está sendo muito bom, não está igual presencialmente, mas cara, a plataforma Teams que o Colégio JP proporciona é uma plataforma muito boa de se mexer, as tarefas são organizadas, tem aulas gravadas ainda, as aulas online também, então está sendo um ambiente muito legal de se estudar, apesar de toda essa dificuldade. Mas assim, a gente sabe que tem aqueles alunos que vão falar que o ensino presencial já não era bom e o ensino online ficou pior ainda, mas não é o momento da gente reclamar em si, é o momento da gente se unir para mostrar para todo mundo que toda primeira vez tem um erro e através desses erros a gente pode construir os nossos acertos. Então sim, é possível evoluir em um ambiente completamente difícil como esse. É um ambiente completamente diferente do que a gente vivia antes. Então sim, é possível a gente evoluir. É sim necessário que a gente evolua. É como a internet, por exemplo. A internet ela sempre está em constante evolução. Nós alunos, nós professores, nós coordenadores e diretores também temos que entender que hoje conhecimento é riqueza. Antigamente era terras, hoje a riqueza é o conhecimento. E por isso que a gente tem que entender que a evolução ela anda abraçada com o conhecimento. Então, sim, a gente tem que evoluir sim em um ambiente como esse. Deixando um pouco de lado essa questão de falar de evolução, a experiência dos alunos está sendo bem diferente, assim, digamos, porque tem gente que fala que
tá sendo legal, tem gente que fala que não tá sendo legal. São opiniões adversas, mas o importante é que a gente entenda que a união nesse momento é algo muito melhor do que a própria reclamação em si. E assim, não se sinta acovardado, mesmo que você esteja em um ambiente hoje que seja difícil de você estudar, um ambiente que hoje você não entenda muito bem o que está acontecendo. Às vezes você entra numa aula aí e a aula parece que não está fluindo, sabe? Porque online a gente sabe que para alguns há uma certa dificuldade de entender, mas a gente tem sim que prestar um equívoco dentro da sociedade, colocando um ponto que a gente tem que evoluir esse tipo de ambiente. É uma posição que eu estou aqui falando dentro desse vídeo, muito fácil de falar. Aí, evoluir não é fácil, mas a gente tem que se adaptar a esse ambiente que está acontecendo. Então é sim uma experiência um pouco ruim, né, digamos, mas todos os seus erros têm também a construção de todos os acertos. Então, outra hora, caso isso aconteça, nós temos que mostrar, todos nós temos que mostrar, na verdade, que sim, é possível a gente aprender com nossos erros agora, para que caso isso aconteça novamente, o que não é um desejo, a gente possa sim estar preparado para que sim o ensino comece a fluir como não fluiu nessa pandemia que houve agora. É algo muito difícil de se falar, porque a gente sabe que há sim uma diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas, mas quanto mais a gente se adapta a juntar e a unir esses dois ensinos, a gente vai ter uma evolução da geração brasileira muito melhor do que houve no passado. E como eu disse, no passado a gente vivia em algo completamente diferente. Talvez, apesar de ter acontecido toda essa catástrofe, acontecer todos esses acontecimentos, pessoas que se foram, meus pêsames por isso, mas talvez a gente possa estar vivendo sim momentos melhores. Quem sabe? Nosso otimismo tem que ser a principal força. E assim, mais difícil é você pegar e começar a tentar, a buscar um objetivo, e é mais vergonhoso ainda quando você começa a tentar, a buscar esse objetivo e do nada você desiste no meio do caminho. Então não desiste não, tá? Tá sendo muito difícil, eu sei, mas os professores estão se esforçando, toda a coordenação, todos os diretores estão se esforçando para trazer o melhor ensino possível, e você também tem que se esforçar, meu amigo. Bora lá. E é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Tá sendo uma experiência muito louca, confesso. Eu tô ficando cansado de ficar em casa já, queria ver meus amigos, queria ver meus professores, mas é isso, né? A gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente tá vivendo para que a gente possa evoluir ainda mais como humano, tá? Fico por aqui, e é isso aí, pessoal. Tamo junto.